se vocês pudessem resumir aquilo que vocês contaram para mim ontem, ou seja, você conta a sua trajetória, você é um músico de música secular, mas você pediu uma esposa, vocês até falaram um pouquinho isso hoje no Rosário, é, tem que falar do casamento, tem que falar do casamento. Vem aqui mais para frente para pegar mais a... Vem mais para frente um pouquinho. Isso aí, tá bom. Pode falar. Então, Frei, como eu falei, eu sempre pedi a Deus que Deus colocasse uma pessoa que realmente eu amasse e respeitasse, que essa pessoa me amasse, me respeitasse, que a gente formasse uma família e vivesse no amor de Cristo, né? No início, quando eu era jovem, eu fui casado, né? Na verdade, fui forçado, né? E o casamento foi nulo. Só Eu queria destacar isso aqui. Você preste atenção no que ele falou agora. Ele teve um primeiro casamento, só que houve um problema de família, uma questão, então ele foi meio que... Ele não queria casar. Não queria casar e acabou casando, para fazer a vontade de outra pessoa. E segundo a Igreja Católica, quando não é livre o consentimento, então não há casamento. Então ele teve um primeiro casamento assim. isso, assim que eu cheguei na faculdade, né? E daí fiquei sem comungar, né? Carregando esse peso todo, né? Sentindo a falta de receber o corpo de Cristo e tentando resolver a minha situação perante a igreja, já que eu sou, né, católico, minha mãe ministra da Eucaristia, meu pai sempre presente também nos leilões da igreja, eu sempre fui criado nessa, nessa, nessa vida, né? E aí, eu já pedindo a Deus, meu Deus, por favor, me ajude, minha Nossa Senhora interceda por mim. Até que um dia eu fiz um caminho da fé, saindo lá de Minas Gerais até Aparecida, para pedir intercessão à Nossa Senhora, que ela intercedesse nessa nulidade. E foi, Nossa Senhora intercedeu e eu consegui. Mas nessa você já tinha conhecido a Débora, não é Foi. isso? Sim, tô resumindo. Quantos anos? Quantos anos? Fala aí, Débora, um pouquinho. Nós estamos juntos já há 7 anos. Nos conhecemos em 2018 e formamos uma família linda, né, com José e com Maria. Mas no início eu tinha muito medo, né? Cantor, era o medo do desconhecido, como eu comentei com o Frei ontem. Eu falava com Deus, eu falava, meu Deus, como será? Será que é um homem de bem? E Deus me mostrou todos os dias que Walter é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, temente a Deus. E ele foi muito importante, continua sendo no meu processo de conversão. Eu sou católica desde, né, de bebê, eu fui batizada, mas eu não era a católica que eu sou hoje. E eu sou isso graças ao meu marido, que me mostrou como é bom a gente amar Jesus, como é bom a gente seguir o caminho de Deus. E uma das primeiras coisas que mais me tocou em Walter foi quando eu vi ele rezando o terço. Eu falei, nossa, isso é tão difícil de ver hoje em dia, um homem rezando o terço com tanta fé. E ele me chamou para rezar o terço e desde então a gente vem construindo a nossa vida, o nosso amor e a nossa família, no amor de Cristo, na força da rocha, que é o nosso bom Deus. E assim a gente foi, né, pedindo sempre a Deus que desse certo o nosso casamento no religioso, porque eu falava assim, meu Deus, a gente tem tudo, a gente tem 2 filhos maravilhosos, a gente se ama, a gente se respeita, nós somos fiel a um ao outro. Só que faltava o principal em nossa vida, que era receber a Eucaristia. Era receber o matrimônio. E não tem preço você estar assim, com o seu coração em paz, que você está no caminho certo, que você está no caminho de Deus, que você tem Jesus. Porque a gente precisa receber o corpo e sangue de Cristo. Eu sempre digo, não é um pão, não é um vinho, é corpo e sangue. É o alimento da nossa alma. Toda vez que eu hoje, graças a Deus, a gente casou, e eu recebo o corpo de Cristo, eu me ajoelho e eu falo, Deus, me dê um coração misericordioso, para que eu consiga conduzir a minha vida e minha família no seu amor, na sua imagem e semelhança. E eu sou muito feliz hoje, meu amor, por ter você na minha vida, por você me mostrar como é bom amar Jesus. Obrigada. Olha que bonito, né? Então, para quem está acompanhando esse testemunho, eles são católicos. E para um católico, gente, a coisa mais importante é comungar Jesus. Só que, para a Igreja Católica, quando você está morando junto, né? Você está ainda não casou, no religioso, no matrimônio, na igreja. Então a igreja diz lá, está no catecismo da Igreja Católica, né? Então é bom que você ainda não comungue, vai fazendo todo esse processo que eles fizeram para que vocês possam comungar. Então eles lutaram por isso. E olha a felicidade dela, a felicidade dele. Então voltaram a comunhão. Então houve o casamento no religioso há quanto tempo? Tem meses, né, meu amor? 4 meses. 4 meses. Graças a Deus, Nossa Senhora intercedeu, resolvemos a situação. Levei ela esse ano para fazer o caminho da fé também, para agradecer a Nossa Senhora. Então andou os 140 quilômetros até Aparecida. Não é assim fácil também não, né? Ela vai falar para mim, ele faz a promessa e eu que tenho que pagar. Mas valeu a pena, foi muito especial. Todos os momentos que a gente viveu no caminho da fé, porque foi um retiro espiritual. Estávamos com o Padre Paulo em todos os momentos rezando, com
missa diária no nosso caminho da fé. Então foi um momento Orando. de comunhão também, mas de a gente se entregar a Jesus de corpo e alma, se Se desconectar do mundo e estar externo, entregue ali para viver a palavra de em Deus. conexão. Eu quero aproveitar o testemunho de vocês para dizer o seguinte: muita gente talvez esteja nessa situação de nulidade matrimonial, tá vendo? Eles tinham um problema a ser resolvido e eles resolveram, né? Então, eu sempre gosto de dizer, todo caso tem jeito, só que cada caso é um caso, né? Então não tem como aqui a gente dar uma regra para você, porque cada caso é um caso. O caso dele era esse. Ele casou, seu primeiro casamento, ele não queria casar, foi um pouco forçado, ele contou essa história para nós. Então, a igreja entende que se foi forçado, você não queria casar, não houve casamento. Então, foi uma celebração que foi falsa. Ou seja, não houve casamento. E por isso que o casamento dele com a Débora é o primeiro dos dois. Então, e agora eles estão podendo comungar, estão podendo confessar. Então, esse testemunho, eu tenho certeza que vai tocar muita gente assim, sabe, vamos resolver nossa vida, vamos ver o que a gente precisa fazer e a importância de procurar um bom padre. Com certeza vocês tiveram bons padres que orientaram, faz isso, faz aquilo, para que você possa ir para frente. Outra coisa que eu gostaria de destacar é isso. É um casal. Ela mesma ficou com medo. Ela estava dizendo aqui, esse homem aí canta no mundo, eu sei lá o que esse homem é, eu tô com medo, mulherada, bebidaiada. E aí você viu que era um homem que não queria isto, né? Ele não canta para isso. Me falava ontem que nem beber bebe, ou seja, não se entrega às bebidas, ama muito a família, ama muito você, ama muito os filhos. Então, você pediu uma mulher de Deus e Deus te deu. Graças a E Deus. você pediu um homem de Deus e Deus te deu. Graças Que a bom ver Deus. vocês. E olha, parece que a gente se conhece há muito tempo, tá? A gente se conheceu ontem. Verdade. Então, é uma alegria recebê-los aqui. Eu quero que vocês entendam que esse rosário, ele sempre também vai ser o lugar. Porque às vezes as pessoas estavam acostumadas a ver aqui somente sacerdotes ungidos, somente pregadores da caminhada há muito tempo. E o Frei tem um tempo que eu tenho trazido pessoas que têm a sua vida normal, têm o seu dia a dia normal, você no seu trabalho. Então, vão se acostumando, porque o rosário é um lugar onde todos podem estar. Onde é a casa de quem está no seu processo. Cada um está no seu processo. Nunca se esqueçam disso, viu? Às vezes a gente quer ficar comparando, mas isso, mas aquilo, mas esse ainda não fez isso, mas tipo, se muita gente visse vocês anos antes e viessem aqui, talvez mas não são casados na igreja, mas ainda não comungam, mas ainda não conversam. Ei, calma, cada um tem seu processo. A gente não pode acelerar as coisas, a gente não pode ficar julgando um ao outro. E olha que bonito. Hoje nós estamos encontrando uma coisa bonita, eles já passaram por um processo, né? Foram anos, 8 anos, né, nessa espera. Então, nunca se esqueçam que nós aqui nos unamos. E nós não fiquemos nos julgando uns aos outros. Mas aquele isso. Mas aquele aquilo. Aquele não muda isso. Aquele não muda aquilo. Ei, cada um vai cuidar do seu coração e entender que cada um tem o seu processo. E quem cuida desse processo não é Frei Gilson. Quem cuida desse processo é Deus. Exatamente, Frei. Eu ouvi uma palavra do Padre Paulo no nosso caminho da fé que ele dizia assim: a gente tem muita ansiedade das coisas. A gente quer no nosso tempo, mas a gente tem que entender que não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Entregar a nossa vida a Ele, pedir a Ele, mas saber, ter a consciência que é no tempo que Ele quer. Eu acho que o nosso casamento chegou no momento certo, de maturidade, do nosso caminho com Deus muito mais fortalecido. Então, hoje, a nossa responsabilidade em criar a nossa família ela é muito mais forte, ela é muito mais intensa, porque a gente entende muito mais hoje a importância que é. E aí você é lá do Maceió, é isso? Sou de Quebrangulo, Alagoas, E essa aqui é de Santa Catarina. Santa Catarina. Olha aí, tá vendo? Que bom receber vocês. Que bom esse testemunho. Filhos, fala aí pro povo, filhos dois, né? Um casalzinho. Um casal, José. Por enquanto. Eu vi ele colocando a mão na barriga sua ali. Ele quer mais. Se Deus quiser. Vem Francisco aí com fé em Deus. Ou Madalena. Ô Madalena. Mas temos o José, que é o nosso primogênito, com 4 anos, uma bênção, nosso menino maravilhoso. E a Maria Clara, que tem 2 aninhos, que também é a nossa coisa bênção. linda. Nasceu ao som do Frei Gilson. Verdade. Eu nem sabia que eu tinha tanta influência. Estava falando de tantas músicas que eu tocou no casamento e nos momentos de vocês. Que alegria, que alegria. Muito bom receber vocês aqui.